Olá, uma boa noite. A partir de agora, sejam todos muito bem-vindos à live Confraria da Carne da Zoetis, empresa global líder em saúde animal, presente em mais de 100 países com produtos veterinários, ferramentas tecnológicas e serviços para ajudar o pecuarista a melhorar a produtividade e, consequentemente, a lucratividade do rebanho. E olha, não poderia ter palco melhor para essa live. Nós falamos ao vivo, direto do Touro Negro Steakhouse, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, para juntos fazermos dessa transmissão ao vivo uma live dinâmica, com muita informação, uma live produtiva e com carne bovina de qualidade, é claro. Por isso o nome, Confraria da Carne. Confraria é um termo que vem do latim e significa irmandade, comunhão. E aqui, todos os profissionais envolvidos nessa live têm os mesmos objetivos comuns, né, em relação à pecuária de corte, e somos todos apaixonados pela carne made in Brasil. Portanto, ao longo dessa live, nós vamos falar sobre um ponto muito importante para o sucesso da atividade, que é a eficiência reprodutiva. Vamos apresentar ferramentas, soluções, estratégias para que você, pecuarista, possa produzir mais, melhor, em menos tempo, mais arrobas por hectares. É isso que a pecuária brasileira precisa. E vamos ter também uma aula super especial sobre cortes e preparos de carnes nobres. Para começar, eu vou lá para o lado de fora, aqui do Touro Negro Steakhouse, em Bragança Paulista. Vamos, então, conversar com o primeiro entrevistado da noite. Vocês vão ver que é uma live hoje, né, bem descontraída, com muita informação, mas também uma live saborosa. Então, vamos já iniciar falando sobre carne. Inclusive, o slogan dessa live é referência na reprodução, excelência no corte. Roberto Barcelos, uma boa noite para você. Já estou vendo aqui vários cortes para a gente falar, mostrar, destacar, né, as diferenças. E esse, gente, é o resultado final de um trabalho que começa no pasto e termina na mesa do consumidor. Roberto, você concorda comigo que hoje, mais do que nunca, o consumidor vem ditando as regras do jogo e o pecuarista precisa ficar atento às reais necessidades do mercado? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre carne, sobre qualidade de carne brasileira. E num evento de tecnologia de reprodução, tecnologia de pecuária, nada melhor mostrar o produto final, que esse é o objetivo de qualquer projeto. Projetos que desenvolvem uma carne mais commodity, projetos que buscam produzir uma carne de valor agregado, de mais qualidade, mas a gente percebe realmente uma grande evolução e percebe um aumento da demanda do consumidor por um produto de melhor qualidade. Essas novas gerações estão dispostas a pagar um pouco mais por um produto melhor. A gente já percebeu esse movimento em outros produtos de consumo, como as cervejas artesanais, como os cafés, como os vinhos, e a bola da vez é a carne bovina. Então a gente está percebendo uma demanda crescente e hoje aqui a ideia é mostrar a influência que o pecuarista tem em relação à qualidade do produto final. A tomada de decisão desse pecuarista dentro da fazenda influencia muito o potencial e o resultado final dessa carne. É isso mesmo. Então vamos lá começar a mostrar. Você falou, né, do café. Inclusive a gente está aqui numa fazenda, né, de café no interior de São Paulo, em Bragança. E eu queria também te lembrar que você usa muito o termo, né, daquelas cápsulas de Nespresso. E isso a gente aplica muito bem à carne. O Roberto, ele está com a lapela ali, então não preciso nem ficar com o microfone. Fica à vontade, viu, Roberto? Não, legal.
essa definição de Nespresso, na verdade, é um aprendizado num projeto aí de café que a gente trouxe para a pecuária e define muito bem as características que cada região pode ter na sua própria carne. Então a gente percebe uma carne de pasto com algumas características de sabor, de maciez e de suculência totalmente diferentes dos animais terminados em confinamento, que têm e buscam níveis de marmoreio, buscam um nível de acabamento de gordura maior. Isso tudo, o consumidor está disposto a fazer essas avaliações, essas brincadeiras, essas harmonizações com cervejas artesanais. A gente está aqui num restaurante muito bacana que tem uma marca de cerveja e cada perfil de produto casa com um tipo de vinho, um tipo de cerveja. Então a gente está diante de uma evolução, a gente está diante de um novo conceito de consumo e a gente não tinha um padrão pré-estabelecido em relação à carne de qualidade, né? Porque o Brasil sempre foi um produtor de commodity. Então, muita tecnologia que a gente vê à disposição do produtor são tecnologias de aumento de produtividade. As métricas de aumento de produtividade são diferentes das métricas de produção de qualidade. Então, o pecuarista precisa ficar muito atento em relação ao que ele quer produzir, para qual mercado ele quer atingir. E isso influencia desde a reprodução, desde a escolha do material genético, nutrição, manejo. Essa genética, sanidade, nutrição, o manejo, como você colocou aí por último, nada se sustenta sozinho na cadeia produtiva da carne. Justamente, e o consumidor ele está muito atento a isso e cada vez mais a gente que está no lado da produção, a gente precisa informar cada vez melhor, mostrar que a gente adota as técnicas de bem-estar animal, mostrar que a indústria frigorífica está preocupada em fazer um abate humanitário, preocupações desde o transporte, descanso. E eu falo que uma carne de qualidade, na hora que você avalia uma carne que tem maciez, sabor e suculência, só é possível se o animal foi bem cuidado, se o animal foi bem trabalhado, tanto na fazenda quanto na indústria. Então a carne de um animal que entrega esse perfil de produto, eu tenho 100% de certeza de dizer que esse animal foi feliz. E essa é uma dos pilares dos programas de bem-estar animal. Com certeza. Agora, vamos já mostrar um pouquinho mais detalhadamente, falar sobre esses cortes que você separou aqui para o pessoal que está acompanhando a live Confraria da Carne das Oetes? Vamos lá, vamos começar por esse lado aqui. Perfeito. Porque até pouco tempo atrás seria um atrevimento a gente falar sobre carne e mostrar cortes de dianteiro. E a grande evolução que a gente teve, o grande aprendizado que a gente passou a ter, é que cortes do dianteiro podem ter a mesma suculência, a mesma maciez e o mesmo sabor, e cortes específicos até melhores do que cortes tradicionalmente de traseiro. Inclusive, eu acho que dos 10 cortes mais macios, tem 2 ou 3 cortes que são também do dianteiro, não é isso, Exatamente. Roberto? Então eu vou mostrar aqui, eu acho que a câmera aqui depois dá alguns detalhes, mas aqui a gente tem uma câmera aqui pegando bem. A gente tem 2 cortes aqui muito importantes do dianteiro, que seria a paleta, a raquete da paleta, que a gente brinca, que a gente... nada se cria, tudo se copia. Então, tradicionalmente, os Estados Unidos já fez e faz um trabalho muito forte nesses cortes. E a gente aprendeu que esse corte, através como se fosse um filé, como se estivesse tirando a pele do salmão, a gente consegue tirar a raquete da paleta, que é o shoulder. A gente consegue tirar esse nervo que fica no meio e a gente tem um corte super bacana, super marmorizado, e é o segundo corte mais macio do boi, só perde para o filé mignon. Exato. E nos Estados Unidos eles chamam de flat iron. Como a gente evoluiu tanto, as boutiques de carne hoje no Brasil já trabalham esse corte flat iron. Então, para os mais antigos era a raquete da paleta ou set da paleta, hoje é o shoulder ou flat iron. Outra opção bastante interessante seria o A100. O A100 é o corte que tem mais marmoreio no boi. Ele concentra todo o marmoreio do boi. Marmoreio significa o quê? Suculência e sabor.
A gente aprendeu também que do acém, essa parte mais marmorizada, se puder focar aqui, que aqui é um assado de tira, essa parte mais marmorizada é o chamado Denver Steak, que na Argentina é agulha, e que ele, por concentrar todo esse marmoreio, ele tem um sabor e uma suculência muito bacana. Esse aqui é o short rib, que ele tem uma parte do assado de tira, que seria a costela do dianteiro, e tem uma parte seria o acém com osso, chamado short rib, cortado nesse sentido. E aí ele dá esse padrão de steak para você fazer na grelha, super rápido, 5 minutos, você já prepara e já serve. Por que eu coloquei essa carne moída aqui? Essa é a matéria-prima para os burgers, burger artesanal. Então, a gente utiliza de cortes do dianteiro, tradicionalmente peito, acém, retalhos do dianteiro para fazer os chamados burger artesanal, que agregam um valor muito importante. Um mix, né? Por que eu estou dizendo tudo isso num primeiro momento em relação ao dianteiro? Porque a gente está num processo de evolução. Então, a gente fala, produzir qualidade custa caro. Se custa caro, precisa de uma melhor remuneração. O produtor que produz precisa de uma melhor remuneração. Só que essa melhor remuneração, até pouco tempo atrás, ela estava limitada a poucos cortes. Picanha, chouriço, ancho, fraldinha. E com a evolução do consumidor descobrindo novos cortes, a gente consegue uma agregação maior nesses cortes, faz um valor maior no animal e muito em breve a gente está diante de melhores remunerações aí em relação aos animais de qualidade. É um nicho, né, de fato. Que... Exatamente. Então a gente não pode pensar nesse tipo de pecuária que vai resolver a fome do mundo, que vai resolver os 70% da carne que fica no mercado interno. Quem compra carne para o dia a dia, o preço passa a ser condição fundamental, porque todo mundo tem um orçamento familiar, um orçamento semanal para se cumprir. Existe uma relação muito forte de troca de carne suína, carne de frango e carne bovina. Se a carne bovina sobe, as pessoas comem mais frango. Então o preço é super importante. E o Brasil, por tradição e por perfil, é um grande produtor de carne commodity. A gente vai ter que atender uma demanda mundial de carne para 2050, que isso representa um aumento na produção de carne no mundo inteiro. Sim, e a população vai crescer, né? De 7 bi para 10 bilhões, exatamente. Né? Isso demanda mais carne. E qual carne a gente vai atender esse aumento da demanda? É a carne commodity. A carne não significa que a carne, por ser commodity, ela não necessita de tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia é palavra de ordem hoje nas fazendas de gado de corte. Tecnologia na reprodução, tecnologia na genética, tecnologia na nutrição e no manejo, na sanidade principalmente. Só que, paralelo a isso, a gente tem o surgimento e o nascimento de um perfil, uma demanda, que aí você definiu muito bem como nicho de mercado, que tem algumas exigências diferentes do consumidor ou da consumidora do dia a dia. Porque o preço já não é tão mais importante, passa a ser super importante a satisfação que essa pessoa vai ter diante daquele produto. É o que você falou, qualidade versus, né, quantidade, sobrepreço, né? Eles primam pela qualidade, um produto premium. Da mesma forma que a pessoa está disposta a pagar 20, 25, 30 reais numa cerveja artesanal, ela está disposta a pagar mais num produto de melhor qualidade. Mas esse produto, além de entregar maciez, sabor e suculência, tem que entregar outras coisas. Quem produziu, como foi produzido, se faz bem para a saúde, se faz bem para o planeta. Então, as preocupações ambientais e sociais fazem muito parte dessa nova demanda por carne de qualidade. E cada história tem uma marca, né? Eu até posso produzir o mesmo produto, o mesmo tipo de produto do que o seu, só que a sua história não vai ser igual à minha. Então, é o que você falou, né? Os consumidores em busca de quem produziu, como produziu, se foi, né, um boi criado a pasto, se foi confinamento, qual a raça, uma série de informações, né, Roberto? Exatamente. Quer ver que interessante? Vamos lá. Aqui a gente tem o mesmo corte, que seria o contrafilé. Sim. O chamado bife chorizo argentino.
São 3 produtos completamente distintos, fruto de sistemas de produção completamente distintos. A gente olha aqui um animal jovem pela coloração. É mais clara, né? Mais clara, traços de marmoreio e um nível de acabamento muito importante. Então essa carne, eu acredito que seja a carne que 90% dos programas de qualidade hoje no Brasil estão trabalhando com ela. Na maioria das vezes fruto de cruzamento industrial com raças britânicas e raças zebuína. Sim. Aqui do lado a gente tem já um contrafilé, um bife de chouriço ultra marmorizado. Padrão altíssimo de marmoreio. Dá para ver que está entremeada, né? E isso aqui proporciona um sabor e uma suculência muito grande. Só que é raro essa característica dentro da pecuária de corte. A gente precisa identificar indivíduos que têm, porque isso não se cria. Se o animal não tem potencial para marmoreio, essa característica não se cria com alimentação. Ele precisa ter um fator genético, uma predisposição genética que com alimentação a gente consegue preencher essas células que se chamam adipócitos com gordura. Então, quais raças são aptas a ter marmoreio? Todas, desde que você identifique indivíduos daquelas raças que apresentam marmoreio. Mais especificamente, a probabilidade de você achar essa característica nas raças britânicas e na raça Wagyu. Mas olha que produto interessante aqui. É um produto commodity, diferente do que tem aqui na mesa, é um produto que foi comprado no supermercado normal. Ele não é um produto de marca de carne. Ele tem uma coloração um pouco mais escura, mostrando que é um animal um pouco mais velho, mas tem uma gordura super amarela. Por quê? Porque o pasto tem caroteno. Ao passar dos anos, o caroteno se fixa na gordura. O pasto tem alguns fenóis que influenciam o sabor da carne. Pode ser que essa carne não tenha o mesmo nível de maciez do que essas duas. Mas em relação a sabor, é uma carne que, apesar de ser commodity, ela pode ser especial. Outro corte que é muito discutido e muito questionado é a chamada picanha. Qual que é o tamanho ideal da picanha? A gente se convencionou que a picanha, o corte ideal seria na terceira veia. Então, de fato, aqui é uma veia. A picanha, ela representa 1% do peso da carcaça. Então, quanto mais pesado o animal, maior a picanha. Então, aquela história de que a picanha tem que ter no máximo 1 quilo, ela cai por terra em função da evolução genética, evolução nutricional. Então, cada vez mais a gente vai ter acesso a picanhas maiores. Se a gente pega uma picanha americana, uma picanha australiana, a gente vai ver peças de 2,5 kg, quase 3 quilos. Por quê? Porque lá eles abatem os animais com 750 quilos, até 800 quilos. E no caso da picanha, a gente fez 2 cortes. O corte em medalhão, que é o que a gente tradicionalmente está acostumado, que é pegar a picanha e cortar nesse sentido. E o chamado corte nesse sentido, que é o assado, é a tira da picanha, desculpa. Por que alguns países tradicionalmente cortam nesse sentido? Porque a picanha ela tem uma tendência de ser mais firme aqui e mais macia aqui. Se eu corto nesse sentido e dei azar, às vezes chega para a minha mesa esse pedaço. E se eu corto nesse sentido, eu vou ter as 3 texturas dentro do mesmo corte. Um pouco mais firme aqui, um pouco mais macia aqui. Então, a picanha é um outro corte bacana, que é a chamada rainha de todo churrasco. Ainda o brasileiro é um grande consumidor de picanha. Eu sinto que o mercado está se transformando num aumento no consumo do contrafilé, do bife de chouriço, um aumento do consumo do bife ancho. Que seria o início do contrafilé, o filé da costela. E por que bife ancho? Em espanhol, o ancho é largo. Então seria o contrafilé mais largo. E a gente pegou carona na nomenclatura argentina e nomenclatura uruguaia, bife ancho. E o bife ancho tem uma característica bastante interessante. Para quem olha o bife ancho nesse sentido, ele vai ver 2 músculos. E uma coisa que eu não falei, que é super importante dizer, é o que a gente conhece por nomes comerciais dos cortes, nada mais é do que músculos que se sobrepõem.
e músculos que têm a sua função ou de locomoção ou de sustentação. Então aí a gente consegue perceber diferenças de maciez entre os músculos. Especificamente no bife ancho, a gente tem um músculo aqui de cima, que é o chamado spinalis, que aqui eu tirei, porque esse é um dos cortes mais suculentos do boi, do animal. Que lá na Argentina eles chamam de seja. Por quê? De sobrancelha. Por que sobrancelha? Porque ele fica em cima do olho do bife, do orro do bife. Então, o orro do bife e a sobrancelha. Alguns restaurantes já tiram esse corte. É um corte que é caro, até porque é a parte mais nobre do animal, mas eu separei aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem a variação do ancho, que seria o filé de costela com o osso da costela. Esse osso, com 30 centímetros, esse corte se chama tomahawk. Abaixo de 20 centímetros é o prime rib, que na verdade é o mesmo corte, só que tem o charme do osso. E alguns cortes eles limpam, e outros cortes eles servem com aquela famosa bananinha, que é o músculo intercostal que fica entre ossos. Então basicamente é isso. De uma forma geral, a gente escolheu diferenças de sistemas de produção, diferenças de níveis de marmoreio, diferenças de cortes com osso, sem osso, cortes da picanha e cortes do dianteiro. Agora, posso perguntar uma coisa? Você falou aqui, deu o exemplo, né, gente? Está aqui a picanha, que ela representa 1% do peso de carcaça, né, mais ou menos, do animal. Você falou da variação. Agora, se a gente pega os cortes dianteiros, a gente pega a costela, a gente vai ter 52%, ou seja, é diferença, né? A gente não precisa comer só picanha, só filé mignon, é preciso descobrir esses novos sabores, essas novas opções, tanto de cortes como de preparo desses cortes. Hoje a gente tem tecnologia até na hora de preparar um churrasco. Exatamente. Quando a gente iniciou nesse processo da carne de qualidade, os cortes que agregavam valor representavam de 20% a 25%. Sim. A gente foi aprendendo novos cortes, os nossos clientes foram conhecendo esses cortes e hoje a agregação de valor se dá em quase 50%. Passa a ser uma tendência esse descobrimento dos novos cortes. Até os chefes de cozinha, eles têm por filosofia aproveitamento total do animal. E isso começa a valorizar cortes que tradicionalmente a gente não utilizava. Mas é super importante dizer que vão existir cortes que são aptos a uma cocção seca, no caso grelha, e cortes aptos a uma cocção úmida. A gente até busca alternativas em função dos métodos de preparo, de fazer uma cocção lenta, cortes que têm mais colágeno, e aí com 10, 12, 15 horas num processo de, a gente chama de defumação, mas na temperatura não é uma defumação a frio e também não é uma grelha, seria uma temperatura intermediária, em torno de 100 graus, para justamente amolecer esse colágeno, utilizar esse marmoreio e vira tudo sabor, que é o chamado American Barbecue, que começou aqui no Brasil com o peito, que é o brisket, agora a gente já evoluiu para a costela e tem um corte que é 100% brasileiro no American Barbecue, que é o cupim. Depois a gente vai mostrar o cupim desfiado num processo aí de várias horas de defumação. É o famoso churrasco caipira, né, dos americanos. A gente tem o pit smoker, que é essa churrasqueira, né, que o Roberto falou com esse sistema, né, de defumação das carnes. Você falou sobre aproveitar, né, todos os cortes de um animal. O que eu queria saber é que hoje não existe mais aquela barreira, né? Carne de primeira, carne de segunda. Se um animal é bom, a carne vai ser boa como um todo, Roberto. Não tem dúvida. A gente só precisa utilizar a melhor técnica de cocção para aquele determinado corte. A gente está numa fase de aprendizado, até porque o churrasco tradicional nosso era um churrasco diferente do que a gente já está fazendo. Então a gente já começou a ter influência de Argentina, de Uruguai, de Estados Unidos, até na nomenclatura dos cortes.
Prime Rib, Tomahawk, Denver Steak. Do outro lado a gente tem bife de chorizo, bife ancho, quer dizer, a gente está incorporando técnicas, incorporando nomenclaturas, aprendendo novos cortes. Para quê? Faz parte de um amadurecimento da gente como churrasqueiro, como consumidor, como chefe de cozinha. E a carne está super em evidência. Então os restaurantes estão se sentindo obrigados a ter a proteína dentro dos seus cardápios, dentro do seu menu. E isso está trazendo realmente uma grande evolução, um aumento de demanda. E o mais importante de dizer tudo isso é que sem o pecuarista, que ele que está disposto a investir em tecnologia, investir no material genético, investir em nutrição. A gente aprendeu que para ter esse nível de marmoreio é fundamental um cuidado totalmente especial na vaca, desde a gestação, porque durante esse período que vai influenciar a quantidade de fibras musculares, a quantidade de adipócito, depois desse animal nascido, uma boa sanidade. Quer dizer, a gente está falando de Zoetis, ela tem tecnologia de reprodução, Exato. Tecnologia de sanidade. As coisas elas são complementares. Eu não posso evoluir na genética sem evoluir na nutrição e na sanidade. Eu não posso evoluir. É o tripé realmente que você falou. Agora é aquilo, né? O Brasil hoje vive, não só hoje, né? Dos últimos anos para cá, uma maré super favorável para a pecuária. Somos os maiores exportadores de proteína vermelha do mundo, os segundos maiores produtores, né, de carne bovina. Temos o maior rebanho comercial do mundo, mas hoje o setor precisa, mais do que nunca, como o Roberto estava falando, de profissionalismo. Quem for amador, não tem jeito. O mar leva, não sobrevive, né, Roberto? Não, a palavra de ordem é a utilização de tecnologia. Você vai utilizar a tecnologia para ser um eficiente produtor de commodity, um eficiente de produtor talvez de um macho inteiro, jovem, com bom peso, com bom rendimento de carcaça, com bom rendimento de desossa para a indústria. Ou você pode usar tecnologia para produzir qualidade e agregar valor. Deixar muito claro que não é a mesma tecnologia que você emprega para ser eficiente em commodity e eficiente em produção de qualidade. São mundos distintos, são estratégias de produção distintas. Mas se o Brasil não for para esse nicho de mercado, a gente vai ser um eterno importador de carne argentina e carne uruguaia. É importante. E, inclusive, hoje em dia existem muitos eventos, né, cada vez mais crescendo, de carnes com esse nicho, de carne premium, né? O consumidor está se descobrindo. Então, a cada final de semana, agora não tanto em função desse período chato que a gente está vivendo, mas as lojas que eu tenho relacionamento estão reportando o aumento de vendas. Porque a pessoa está em casa, chega um fim de semana, ela vai querer fazer o seu churrasquinho. E isso, de alguma forma, está influenciando muito forte toda a cadeia. Porque esse aumento de demanda, de alguma forma, as pessoas, na hora de fazer o seu churrasco, estão conversando sobre raça, sobre marmoreio, sobre maturação, e elas estão fazendo na cabeça o chamado diferença das cápsulas da Nespresso. Então, isso tudo vai levar a cadeia como um todo. E o produtor, a partir de agora, na hora de escolher o sêmen que ele vai inseminar, ele não vai pensar no recriador ou no terminador, ele vai pensar na exigência do consumidor. Da mesma forma, a indústria frigorífica, ela tem relacionamento com o produtor e tem relacionamento com o varejo, então ela vai saber exatamente qual produto o varejo está demandando. E a gente está passando por uma democratização muito importante na carne de qualidade, porque as grandes redes de supermercado perceberam o crescimento das boutiques de carne e colocaram nas suas gôndolas carnes certificadas das raças, carnes de marcas, carnes de qualidade. Isso realmente mostra uma mudança no perfil do consumidor que obrigou uma mudança no perfil do varejo.
É isso aí, gente. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, Roberto, que é a seguinte: o Brasil é a fazenda do mundo. Como a gente falou aqui, é o país com mais capacidade para produzir, para aumentar a produção de carne bovina de qualidade. Agora, você, pecuarista, precisa definir, né, qual o caminho, quais as melhores estratégias aplicar no seu rebanho. Eu estou ficando aqui com água na boca de ver todos esses cortes. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você aqui preparando e no final da live eu volto para a parte mais prazerosa, mais gostosa, macia, com sabor, com suculência, né, Roberto? Combinado, então? Combinado, aguardamos vocês aí. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. É isso aí, gente. A live Confraria da Carne das Oetes. A gente fala ao vivo do Toro Negro Steakhouse em Bragança Paulista. Roberto dá um show, né? O Papa da Carne. E agora a gente também vai conversar com uma pessoa que entende muito de carne. Está aqui recebendo a equipe das Oetes de braços abertos. Eduardo Pedroso. Ele que é sócio aqui do Toro Negro. Tudo bem, Edu? Paulinha, é uma alegria imensa recebê-los aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E aqui no Toro Negro, né, as pessoas veem mesmo seus clientes em busca de novos sabores, de novas texturas, de novas experiências gastronômicas. E eu queria começar esse nosso bate-papo com uma frase sua, tá? Que é o seguinte: o paladar não retrocede. Diante disso, vocês sempre buscam o que há de melhor para oferecer e uma constância nesse padrão de qualidade. Esse livro, O Paladar Não Retrocede, Carlos Almeidinha, ele aborda a questão do acesso aos produtos de luxo. Né? A carne, até bem pouco tempo atrás, era tratada como carne de vaca. E, de repente, quando as pessoas passam a ter opção de escolha, né, e saber a origem do produto, isso desperta um novo sentido do consumo, porque o prazer de comer bem é um negócio sensacional. Então, a oportunidade de trazer uma carta de carnes, onde cada dia tem uma variedade nova, uma fazenda nova, uma raça nova, um sistema de produção novo à disposição do cliente, é uma satisfação muito grande que a gente trabalha e se diverte ao mesmo tempo. Ô, Edu, e eu estava falando até agora com o Roberto, a gente não precisa comer picanha todo dia, a gente deu lá os exemplos da porcentagem, é preciso, né, o consumidor descobrir cada vez mais isso. Você fez um comentário lá fora, Paulinho, que é muito bacana. Já foi o tempo da carne de primeira Sim. E carne de segunda. Hoje nós estamos falando no gado de primeira e o gado de segunda. E a partir dos diferentes métodos de cocção, existe um aprendizado seguinte: é possível democratizar o acesso do produto de melhor qualidade a todos os estratos da população, porque não precisa ser milionário para comer um hambúrguer premium. Isso está acessível a qualquer um. Então, assim, é muito bacana acompanhar essa transformação que está acontecendo no mercado. Cada vez um mix mais abrangente de produtos, com preços variados, para todos os bolsos. Esse mix é muito, né, muito importante. Acaba até favorecendo na hora da diluição dos custos, né? Isso ajuda bastante, Edu. Conforme o Roberto colocou lá fora, bem colocado, a produção de um animal premium requer cuidados em tecnologia, investimentos em genética, nutrição, sanidade, manejo. E esse custo agregado, parte dele é compensado no ganho de produtividade e parte no preço quando da comercialização. Só que o desafio sempre foi o quê? Como não existia a cultura do consumo em diferentes métodos de cocção, todo esse valor agregado descarregava em poucos quilos de carne por animal abatido. E agora a gente vem se reinventando e aprendendo a trabalhar isso adequadamente, de modo que, com mais quilos aproveitados por animal abatido, você tem uma diluição desse valor agregado, tornando o acesso mais facilitado. E isso alavanca que a roda gire cada vez mais forte.
Até pouco tempo atrás, carne premium era uma coisa assim para poucos. Hoje já é um produto que já está disponível em supermercados mais sofisticados, tudo bem, mas cada vez mais cresce e está à disposição. Bom para o produtor e bom para o consumidor. É o que a gente estava hoje conversando, é o famoso ganha-ganha, ganha todo mundo, né, Edu? Bom demais, comer uma carne boa, confraternizar com os amigos, tomar uma boa cerveja, um bom vinho, uma boa conversa ao redor do fogo é bom demais, né? Edu, e você é um amante, né, da boa carne, não é de hoje que a gente se conhece, que eu sei o quanto você é apaixonado, é estudioso por esse setor, né? Você vivencia isso, você conhece muito bem o lado do pecuarista, o lado da indústria, o lado do consumidor final e pode falar com precisão o quanto a nossa pecuária evoluiu. Acho que motivos para comemorar a gente tem assim de sobra. Existem desafios, sim. A pecuária brasileira precisa melhorar, precisa expandir, né? Precisa, mas as oportunidades que a gente tem, eu acho que são infinitamente maiores. Você concorda? Do que os desafios? O salto que nós estamos observando na pecuária é extraordinário. Eu me recordo alguns anos atrás, quando nós recebemos a visita do Dr. Russell Cross, um dos fundadores do HACCP, né, que possibilitou a segurança dos alimentos que levou o homem à Lua. Ele esteve no Brasil visitando fazendas conosco, muito amigo do professor Pedro de Felício. E ao final da visita eu perguntei para o Dr. Cross, lá em Campo Grande, Dr. Cross, o que o senhor mais gostou? Um senhor de 80 e poucos anos de idade, ele olhou para mim com o olho meio cheio d'água, ele falou assim, vocês me proporcionaram uma viagem no tempo, porque eu enxergo no Brasil um potencial extraordinário de ter um grande salto. O que os Estados Unidos demoraram 50 anos para aprender, vocês podem fazer em 5. 5 anos se passaram e nós estamos aqui com essa maravilha dessa mesa montada, com 100% dos cortes nacionais, num padrão equivalente às melhores carnes do planeta, americana, australiana e o canadense, feito aqui no Brasil. Então, realmente os pecuaristas estão de parabéns. Não é para menos, né, que o apetite do mundo cada vez mais está aguçado pela carne bovina brasileira. Não estou falando só, né, do mercado chinês, que vem comprando cada vez mais, hoje representa 56% das nossas exportações, mas a gente vem diversificando mercados, né, Edu? Se a gente pega de janeiro de 2019 para cá, foram 67 novos mercados abertos para o Brasil. Ano passado, 35, esse ano já foram 32, ou seja... E é exatamente isso. O que nós temos que ter em mente é o seguinte, o desafio é manter multicanais abertos. Quanto mais canais de venda existirem disponíveis à nossa pecuária, melhor vai ser a eficiência do escoamento. O mercado é vaso comunicante, oferta e demanda. Se você tem um escoamento competente, o mercado ele permanece regulado e o preço sustentado. Que no final das contas, esse é o coroamento do profissionalismo da pecuária. Quem faz bem feito, quem faz com planejamento e gestão, merece colher os seus resultados. Edu, daqui a pouquinho, né, a gente vai falar com o professor José Luiz Vasconcelos, o Zequinha, sobre eficiência reprodutiva e como é importante o pecuarista se atentar, né, a essa questão, porque é através da reprodução que vem a matéria-prima que a indústria precisa, que é o bezerro, e não basta produzir mais, gente, é preciso produzir mais, melhor, em menos tempo, a gente tem que produzir mais arrobas por hectare, só assim a gente vai melhorar a nossa produtividade. O Brasil tem alguns marcos de produtividade, né? O primeiro começou com a chegada do zebu. Sim. Depois a braquiária. Depois a suplementação mineral. E a inseminação artificial. Quando a tecnologia da inseminação artificial por tempo fixo se tornou disponível aos rebanhos, o grande salto começou a acontecer. Porque dava muito trabalho identificar o horário do cio da vaca para acertar o horário da inseminação horas depois, no momento certo da ovulação. E os protocolos de IATF possibilitaram que os programas de carne de alta qualidade saíssem do sonho e virassem realidade. Então, realmente, são
programas como o Gerard das Oetes, professor Zequinha, que é um grande protagonista dessa transformação do campo, né? Nada é por acaso. E essa carne de qualidade tem muita tecnologia embarcada. E é muito bacana a gente poder falar desse assunto, porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, nossa, que carne cara, né? Quando a gente começa a raciocinar a refeição, o valor da refeição e do prazer dessa refeição, da confraternização em amigos e tudo, toda essa tecnologia está diluída. E eu deixo aqui o meu abraço ao professor Zequinha. Parabéns, professor Zequinha. Uma grande satisfação tê-los conosco essa noite. É isso aí. Olha, Edu, fica então aqui comigo para a gente acompanhar ele que já está aqui conosco, né? Uma boa noite, Zequinha. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Paula. Assim, é um prazer estar aqui batendo um papo. Já queria parabenizar a Heloísa e o Rafael por ter montado essa live que vai desde inseminar a vaca até o consumidor, né? Então, na realidade, isso é muito importante. Tudo que a gente estiver fazendo, a gente tem que ter uma percepção ao longo do tempo. E isso aqui que está acontecendo hoje é exatamente isso, né? Em que o que acontece, eu sendo sucesso no momento da inseminação, o que pode acontecer lá na frente. E também agradecer ao Roberto e ao Eduardo, porque, na realidade, eles mostraram que carne de qualidade é efetivamente diferente. Então, isso aí valorizou e incrementou o uso da IATF, com certeza, porque as pessoas que começaram a usar mais a técnica de IATF viram remuneração através disso aí, viram aumento de produção, produtividade e o seu trabalho reconhecido por carne, produto de melhor qualidade. Então, agradecer a possibilidade de estar aqui batendo um papo com vocês, um tópico, né, que a gente acredita que é bem importante, né, que é exatamente o papel da cria na produção de carne de qualidade. O nosso assunto é reprodução, né? Então, na realidade, fico feliz com a oportunidade que vai estar mostrando que o trabalho de reprodução não é apenas inseminar a vaca, o trabalho de reprodução é ter a capacidade de oferecer produtos de melhor qualidade lá na frente, né? Então, qual que é a nossa função, qual que é a função do sistema de produção de gado de corte, né? Então, o produtor de gado de corte, carne, né, tem que enfrentar o mercado em 2023, né? Como é que ele está acreditando que vai ser o mercado em 2023? Então, ele não tem muito tempo para mexer, não. Então, ele tem que usar cruzamento industrial, né? Se ele quiser, talvez, algum padrão, algum tipo de carcaça diferente. Agora, e o mercado em 2030, né? O que produtor, tenho que preocupar? Tenho que preocupar, igual já foi falado, de diferentes formas. Eu tenho que preocupar com a genética dos meus animais, né? Tenho que preocupar com a genética deles. Então, eu tenho que preocupar com a minha matriz. Tem algo que cada vez mais você que pretende estar no mercado de produção de carne de qualidade tem que se preocupar. A qualidade genética da sua matriz, tá? E que mercado que eu quero atingir, né? Qual que é o mercado que eu quero atingir? Igual o Roberto também já deixou isso bem claro. Qual o mercado que eu quero? Eu tenho que saber qual o mercado que eu quero e as exigências desse mercado. Então, quanto um mercado mais premium que eu quero, na realidade, as exigências técnicas sobre o meu sistema de produção vão ser maiores. Não tem jeito, é simples, né? Se eu quero atingir um mercado mais exigente, vai ter mais exigências técnicas dentro do meu sistema de produção. Então, na realidade, eu tenho que responder essas perguntas aqui para me posicionar de como estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, basicamente, né? Então, tem que saber onde que eu quero chegar e como chegar lá, porque isso aí eu faço o meu planejamento estratégico e tecnológico para conseguir o meu objetivo. Também foi falado já de diferentes formas, né? Qual que é a função do sistema de produção de gado de corte, né? Não é apenas produzir carne, é produzir carne com máxima qualidade possível. Possível, eu não falei que é a máxima qualidade possível. É aí que vem as diferenças entre os sistemas. E para isso tem várias tecnologias disponíveis. Tecnologia de reprodução, que é a que a gente trabalha diretamente, tecnologia de genética, que é a que a gente sabe que é importante e tem que valorizar, tecnologia, nutrição, saúde, bem-estar, gestão, etc. Qual que é a essência do jogo? A essência do jogo é integrar essas tecnologias. Não adianta eu usar o melhor pacote reprodutivo e não ter genética, ter reprodução e ter genética, não ter nutrição, ter os 3 e não ter saúde, ter os 4 e não ter bem-estar. Então, igual também já foi falado de diferentes formas, né?
o consumidor quer saber além da qualidade do produto que ele está consumindo, como ele foi produzido. Então, é nossa função, né, ter uma boa gestão do sistema. Isso vai nos ser exigido no futuro, né? Então, a principal pergunta que fica aqui para a gente, né, para definir as tecnologias é: qual mercado que eu quero atingir? Quanto mais exigente for o mercado, mais eu tenho que usar tecnologias. Quanto menos exigente for o mercado, menos eu tenho que usar tecnologia. Então, na realidade, se você é um produtor que quer produzir a carne de melhor qualidade, e aí o Roberto, o Eduardo estão aí exatamente para definir isso aí para nós, né? Você vai ser cobrado para usar mais tecnologia. Não tem jeito, não tem jeito, tá? E o que é esse slide aqui? É a tal da programação fetal. Programação. O que é isso aí? É o manejo da nutrição da mãe, tá? Impactando na qualidade da carcaça do filho, tá? Então, é como que a mãe foi alimentada durante todo o desenvolvimento do bezerro que está na sua barriga. Porque qualquer restrição de alimento durante a gestação impacta negativamente na produção de fibra muscular e de adipose, e, consequentemente, na qualidade da carcaça produzida. Então, se você é um produtor e quer produzir carne, quer oferecer para o mercado uma carne que vai ser mais requisitada, ter melhor qualidade, você cada vez mais vai ter que se preocupar efetivamente com o manejo nutricional da sua fêmea, que vai produzir o seu bezerro e vai dar a carcaça de qualidade lá na frente. E aqui nós vamos tentar conectar o que a IATF, o que a reprodução ajuda esse cenário que é vital para o nosso sistema de produção, para ter maior proporção de animais abatidos, animais com melhor qualidade. Então, por exemplo, hoje é 90 commodity 10, amanhã a gente quer passar que seja 60 e 40, ou seja, aumentar a proporção de animais que estão produzindo carne com maior valor agregado, né? Basicamente. Então, nosso objetivo é produzir carne e quero não apenas produzir carne, quero produzir quilos de carne com qualidade em um período de tempo. Então, o que a gente quer? O que a gente quer, né? Tem genética para isso, né? Então, se eu quero, se eu sei, se eu acredito que genética é importante, eu quero ter a genética de maior produtividade dentro do meu sistema. Então, toda vez que eu uso IATF, na realidade, eu estou correndo risco positivo de ter mais animais com genética de melhor produtividade. Qual manejo nutricional que eu devo utilizar para os meus animais, né? O melhor possível. Se eu quero a melhor genética, eu tenho que dar o melhor manejo possível. E isso eu vejo dentro do meu sistema de cria pelo score das minhas fêmeas. Minhas vacas têm que ter um bom score. Não posso chegar na fazenda as vacas estarem magras. Se elas estarem magras, quer dizer que elas passaram fome. Se elas passaram fome, quer dizer que o produto que ela produziu não vai ter o desempenho esperado. Então, eu devo fazer um bom manejo nutricional para minhas vacas terem um bom score e, inclusive, melhorar o resultado da IATF. Então, na realidade, um bom manejo nutricional, né, é importante para aumentar a vaca gestante, é importante para aumentar o desempenho do animal que ficou gestante por aquela genética de melhor qualidade. Então, nutrição com genética tem que ter expressão da genética. Qual o protocolo reprodutivo que eu devo utilizar, né? É o que é o melhor possível, que traz mais prenhez. Então, na realidade, a gente vai tentando mostrar alguns dados para vocês. Existem diferenças entre os protocolos e existe possibilidades, talvez você ter alguns pontos percentuais melhor a mais com algum tipo de tecnologia de protocolo. Então, consequentemente, se dá uma maior prenhez, emprenha mais com a melhor genética, que vai nascer no momento adequado, que vai ter melhor desempenho. E qual que é o protocolo sanitário que eu devo utilizar? É o que permite menor perda, é o que te permite maior ganho de peso e menor perda de gestação, menor perda de animais. Então, maior proporção de animais parindo dentro do meu sistema de produção. Agora, será que isso aí tem retorno econômico? Será que isso aí tem retorno econômico? Já que eu estou usando a melhor genética, o melhor manejo, o melhor pacote reprodutivo, o melhor pacote de saúde, né? Será que isso tem retorno econômico? Então, a gente vai estar utilizando aqui os dados da Exagro, do Marcelo, né, que ele mostra aí, onde que deixa isso muito claro, né? Que a cria tradicional é inferior, resultado operacional,
é inferior à recria engorda top, mas a cria top, ou seja, 30% dos dados analisados por ele, das fazendas top, é melhor que a recria engorda tradicional e muito próximo da recria engorda top. Então, deixa claro para nós que uma cria bem feita tem um grande potencial hoje. A hora que a gente aumentar a demanda por carne de qualidade, nós for melhor remunerado, a cria tem uma grande janela de oportunidade em ter aumento de produção e produtividade e maior remuneração, porque produziu alimento de melhor qualidade. Então, qual que é a ferramenta de maior impacto na cria, né? Se eu tivesse R$1, onde que eu colocaria dentro da cria? Na IATF. Por que a ferramenta de ATF ela cresce, ela está mudando o sistema por vários fatores? É uma ferramenta disponível para colocar o animal na hora no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Ou seja, é ferramenta disponível para aumentar a proporção dos meus animais que vão ter maior produção, maior produtividade com maior qualidade. Então, na verdade, é por isso que a ferramenta de ATF vai continuar crescendo, vai continuar crescendo e vai continuar crescendo, né? Basicamente, igual foi falado, 15 a 20% das nossas fêmeas já recebem ATF, mas vai crescer ainda mais com certeza. Então, essa é uma ferramenta disponível, mas ela entrega para mim um bezerro de qualidade. Aí depois eu tenho que ter genética desse bezerro, integrar nutrição, saúde, bem-estar, gestão, para ter expressão dessa genética, né? Então, o que é a ferramenta de ATF? É importante os produtores saberem que ela permite saber como está a minha fazenda. Então, se eu tenho um bom resultado de IATF, está sinalizando para a minha fazenda, para mim, produtor, que a minha fazenda está bem manejada, porque reprodução é uma característica de herdabilidade baixa, ou seja, muito influenciada pelo meio. O que isso aí quer dizer? O que isso aí quer dizer? Que se ela for muito influenciada pelo meio, se a reprodução for ruim, é porque o meio não está bom. Então, a minha produção não vai ser adequada. Agora, se o meu resultado de IATF, o meu resultado de reprodução for adequado, está sinalizando que o meio em que eu estou oferecendo para os meus animais é adequado e, consequentemente, eu vou ter bom peso, a desmama, boas características de carcaça, com certeza. Isso aqui são os dados do Gerar, né? Os dados do Gerar, dados de técnicos, praticamente em torno de 300 técnicos em gado de corte que trabalham com um protocolo base das OETs, né? Então, com 7 milhões, praticamente 7 milhões de dados analisados até o ano passado, esse ano não estão aqui as contas ainda, com resultado médio de 51,3% ao longo dos anos. O que a gente quer mostrar? O que a gente quer mostrar? Que, independente de categoria, o terço superior das fazendas do grupo Gerar, o resultado médio é acima de 60%. Então, querendo falar para nós que tem fazendas com 40, é lógico, mas tem fazendas com 60, já que se a média é 50. Então, nós vamos pensar aqui, um terço das fazendas estão tendo resultado acima de 60% em uma IATF, deixando bem claro o potencial que a técnica de IATF está em permitir que, com talvez 2 IATF, você tenha 85% de vaca gestante, ou seja, com 2 IATF, você vai ter 85% das suas fêmeas parindo com a genética de melhor qualidade no momento adequado. Aqui é apenas um slide, né, em que deixa claro que esse é o os grandes pontos a se mudar, a se discutir dentro do nosso sistema de produção, né, em que tem um momento aqui que sobra comida, até coloquei esse slide aqui para falar que está sobrando comida e que está faltando comida. Esse é o nosso sistema de produção. Nós temos que trabalhar melhor nisso aí, né? Então, tendo comida aqui, começa a aumentar a oferta de comida, né? O que acontece? Minha vaca tem que parir por aqui, ó, para que tenha, depois que ela tem o parto, ela tem uma boa oferta de forragem. E eu tenho que secar minha vaca, desmamar por aqui, ó, para que ela possa recuperar. Porque se eu secar minha vaca aqui, desmamar minha vaca aqui, não vai ter comida, ela chegou magra, ela não vai recuperar para a próxima gestação, para a próxima parição. E a gestação, parte do processo da gestação passou em pontos em que a vaca, entre aspas, passou fome. E, consequentemente, o produto dela vai ser de pior qualidade. Então, nós que trabalhamos com reprodução, nós que trabalhamos com qualidade de carcaça, nós temos que conectar muito bem com essa produção de forragem dentro do sistema. Nós temos que adequar o nosso manejo para tentar
aumentar a oferta por maior período de tempo ou diminuir o requisito dos nossos animais, nesse período que tem menor oferta. Tá. Aqui, independente de capim, independente de qual do capim, tem momentos do ano em que a composição do capim, de proteína no caso, fica abaixo de 7%. Então, eu tenho que ter suplementação. Mas se eu tiver massa, eu posso suplementar. Então, é vital a suplementação com proteinado para que a dieta que a minha vaca está recebendo, a composição média tenha acima de 7% de proteína, para que tenha uma boa digestão da fibra e, consequentemente, maior ingestão de forragem e, consequentemente, melhor desempenho. Então, a gente consegue fazer isso aí. E um ponto que é importante, que aqui é apenas, vamos olhar a primípara por causa do tempo, né? Primíparas produzindo 4 litros de leite, o requisito dela de proteína por dia, entre aspas, é 900 gramas, né? Mas se ela produzir 8 litros de leite, passa a ser 1.200. Eu quero ter vaca boa de leite? Sim. Só que aí eu tenho que oferecer o que ela precisa, porque se eu não oferecer o que ela precisa, ela é boa de leite, ela vai dar bastante leite, mas eu não oferecendo o que ela precisa, o que acontece com ela? Perde muito peso, não reemprenha e eu descarto esse meu animal. Então, toda vez que eu tenho genética para melhor habilidade materna, eu tenho que preocupar mais ainda com a oferta de dieta que atenda os requisitos nutricionais do meu animal. Eu tenho que saber o que ela produz, para saber o que eu tenho que oferecer. E o meu bezerro? E o meu bezerro? Então, aqui é mês, né? O que o meu bezerro precisa? Então, quanto mais genética eu coloco, mais aumenta a capacidade de resposta em desempenho. Então, aqui no primeiro mês, a vaca oferece para o bezerro o que ela precisa de leite, mas depois, com o passar do tempo, o leite já não é suficiente e começa a faltar alimento, energia para ele ter o desempenho adequado. Ou seja, quanto maior o potencial genético para desempenho dos meus animais, do sêmen que eu comprei, dentro da genética, dentro da minha fazenda, mais eu tenho que olhar para essa figura e saber o que eu estou oferecendo. Eu vou oferecer mais energia para o meu animal através do leite ou através do CRIP, né? Basicamente, eu sei que o meu animal tem genética, ele precisa receber a energia necessária. E ele recebe essa energia necessária através do leite, que tem um custo energético e proteico mais alto, ou recebe através de uma suplementação. Muitos não querem suplementar o bezerro, mas muitos há 10 anos não queriam fazer IATF, muitos há X anos não queriam inseminar. Então, na realidade, daqui a 10 anos, muitas fazendas vão estar oferecendo um alimento melhor, de melhor qualidade para os seus bezerros, para que eles tenham um melhor desempenho e, consequentemente, sejam de melhor qualidade. É só para lembrar aqui, e a eficiência de ganho é maior quanto mais novo for o animal. Ou seja, o custo por quilo de ganho é menor no animal mais jovem. Então, se eu for dar 1 quilo de suplemento para o meu animal, eu quero dar o mais novo possível. É onde que ele vai me trazer maior retorno econômico por quilo de alimento oferecido. É só para flashes de informação. E por que o meu bezerro que nasce no cedo desmama mais pesado do que o meu bezerro que nasce no tarde, né? Então, se a gente olhar aquela figura, de a vaca requisito do animal, a minha vaca que pare no cedo, logo começa as chuvas. Começando as chuvas, a minha vaca produz leite, né? Ela está produzindo leite, e o bezerro está comendo um capim de melhor qualidade, então ele desempenha melhor. E, consequentemente, depois, é a hora que ele desmamar, já está bem adaptado. Além disso, parte do processo vem de que esse bezerro aqui passou por menor período de restrição quando ele estava na barriga da mãe do que esse bezerro que nasceu mais no tarde. Então, na verdade, são os 2 pontos. O que eu estou querendo falar aqui? Basicamente, estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, nesse caso, está associado ao manejo nutricional, que é um fator que nós vamos cada vez mais preocupar com o nosso sistema de produção para ter carne para oferecer para quem quer carne de melhor qualidade. E a hora que eu faço um bom manejo nutricional, minhas vacas vão parir mais gordas, E elas parindo mais gordas, elas emprenham mais, independente de ser primípara, secundípara ou multípara. Então, vacas
e tem o parto, o melhor score de condição corporal, para não ter melhor concepção na IATF, tá? Então, vai ter manutenção daquela genética dentro da fazenda. Na IATF, a minha vaca tem que ter score acima de 3, ou seja, o efeito quadrático aqui. Ou seja, como ter vaca acima de 3 de score de condição corporal no momento da IATF? Tem 3 cenários distintos. Como ter vaca acima de 3 na IATF. Ela pare gorda com 4 e perde 1, fica com 3, ou pare com 3, fica com 3, ou pare com 2,5, ganha peso e vai para 3. Então, na realidade, isso aqui é praticamente impossível, isso aqui é muito difícil. O que sobra para nós, de forma mais eficiente, para a gente fazer, é a vaca parir com um bom score, e parindo com um bom score, quer dizer que ela foi bem alimentada, ela vai estar me entregando um bezerro que vai ter melhor qualidade, além disso, vai estar empreendendo bem para ter um melhor bezerro ainda no próximo parto. Então, na verdade, é um ciclo sequencial positivo. E um ponto importante, que vacas que desmamam bezerros mais pesados, elas produziram mais leite, então elas perderam mais peso. Então, quanto melhor a sua fazenda, quanto melhor a sua genética, para a habilidade materna, mais você tem que preocupar com o manejo adicional, mas você tem que preocupar em dar boa condição corporal para os seus animais, porque esses animais vão produzir mais leite, mas eles não podem passar fome, porque se eles passarem fome, elas vão emprenhar menos e também por estar passando fome, o bezerro que está na barriga dela vai ter um pior desempenho subsequente. E a ferramenta para isso, né, que também a gente acredita que vai aumentar dentro do nosso sistema de produção, né, é desmame antecipado. Então, o que desmama faz? Desmama faz é que diminui os requisitos nutricional, tanto de energia quanto de proteína do meu animal. Então, na verdade, diminui os requisitos, diminui a ingestão. Então, a hora que chega a seca, minha vaca vai estar requisitando menos e vai estar comendo menos. Então, consequentemente, vai estar, entre aspas, eu consigo dar para ela o que ela precisa. Então, a hora que eu faço a desmama antecipada desse bezerro aqui, eu estou trabalhando o bezerro que está na barriga da vaca, que vai me entregar um bezerro melhor no próximo parto. Então, eu coloquei aqui, teoria na prática, né? Então, essa aqui é a teoria, né? Que tem das coisas muito estudadas hoje no Brasil, tem vários grupos estudando, né? O efeito de restrição de energia e proteína durante a gestação na produção de massa muscular e de adipócitos no meu bezerro subsequente. Então, na realidade, o que eu estou querendo falar? Que o nosso trabalho, né, de reprodução impacta isso aqui de alguma forma, né? Como? Se eu fizer um bom trabalho de reprodução, eu posso estar interferindo no momento e duração da estação de monta, e, consequentemente, eu coloco meus animais no momento mais adequado. Eu tenho que trabalhar, se elas emprenharem bem no momento adequado, eu vou desmamar os meus animais no momento adequado. Ou seja, eu desmamando as minhas vacas no momento adequado, eu diminuo o requisito dela e, consequentemente, ela não passa fome, ela não passando fome, ela sendo melhor suplementada de forma mais barata, o bezerro que está na barriga dela vai ter melhor desempenho. Basicamente isso. E qual que é o custo-benefício de suplementação? Se eu suplementar minha vaca, ela emprenha mais. Se eu suplementar minha vaca, ela me entrega um bezerro melhor esse ano, porque ela produziu mais leite. Se eu suplementar minha vaca, ela gera um bezerro melhor. E se eu suplementar uma vaca, ela pare melhor, emprenha melhor. Então, na realidade, é a sequência de eu estou tentando falar aqui da cria ou das estratégias reprodutivas quando eu estou olhando ali no prato de uma carne de altíssima qualidade, de onde que ela veio e como que ela chegou ali, tentando mostrar que tem muito trabalho sequencial a ser feito dentro do sistema de produção de cria. Então, apenas um estudo aqui, né, do Dan Scheik, aqui dos Estados Unidos, em que animais que ele suplementou as vacas, elas tiveram maior fertilidade e, claramente, a carcaça dos bezerros delas foram de melhor qualidade, né? Então, manejo nutricional faz parte do novo processo de cria eficiente em quantidade e cria com maior eficiência produtiva e com maior qualidade. E aqui uns dados do Rogério, apenas para falar que o bezerro que nasce cedo, dentro de todo esse contexto que a gente falou, o bezerro que nasce cedo em relação ao que nasce tarde,
na realidade teve um maior ganho de carcaça. Então, aqui dentro do confinamento, ganhou praticamente 16 quilos a mais. Então, tudo que eu trabalho dentro da reprodução, do meu trabalho efetivo de reprodução, aumentar a proporção de bezerros nascendo mais cedo, na realidade, dentro do confinamento, ele vai morrer e vai ter um melhor desempenho, um menor custo, provavelmente, por quilo de carne produzido, além de carne de melhor qualidade. E isso aí, agora eu vou mostrar um slide do Marcelo, que foi muito feliz em colocar essa sequência de raciocínio para deixar bem claro o impacto da cria e das tecnologias envolvidas com a cria. E a tecnologia envolvida com a cria é a IATF. E da IATF, a maior tecnologia é emprenhar bastante quando eu faço IATF, emprenhar bem na primeira IATF. Então, se eu tenho um bom trabalho de reprodução, eu faço uma estação de monta curta. Fazendo uma estação de monta curta, permite eu fazer diagnóstico precoce, mais antecipado de gestação, enquanto ainda tem pasto. Eu fazendo diagnóstico de gestação precoce, eu desmamo mais cedo, ou seja, eu tiro as vacas vazias do meu processo mais cedo. Eu vendo elas mais rápido, diminui a lotação e sobra menos vacas. E sobrando menos vacas e vai ter mais comida, tendo mais comida, minhas vacas ficam com melhor score. Ficando com melhor score, eu gasto menos. Eu gastando menos, eu tenho menor manutenção de pastagem, faço uma boa recria e, na realidade, consigo e permite fazer uma estação de monta um pouco mais curta dentro do meu sistema de produção. Então, na verdade, isso a gente chama de ciclo virtuoso, que tem diferentes momentos para ele começar, mas aqui ele colocando como ênfase um trabalho eficiente de reprodução e dentro de um trabalho eficiente de reprodução, minhas vacas emprenhar o quanto antes após eu liberar e iniciar a estação de monta. E quais fatores que interferem diretamente a minha vaca ficar gestante, né? Então, eu quero emprenhar minha vaca, mas é fácil emprenhar a vaca? Não é fácil, não. Porque depende da vaca, do sêmen e do inseminador. E dentro da vaca depende do score, depende da genética da vaca, depende da saúde da vaca, depende do temperamento da vaca, etc. Do sêmen, qualidade do sêmen, genética do sêmen, manejo da IA, do inseminador. Ele ser calmo, está trabalhando tranquilo. A turma põe muita pressão hoje, tem que ter uma pressão, mas cuidado para não passar do ponto e espanar. Depositar no local adequado, na temperatura do sêmen adequada, massagem do clítoris. Então, isso aqui é só para mostrar cenários simples. Se a minha eficiência aqui for 90%, aqui for 90%, aqui for 90%, eu estou multiplicando apenas 3 vezes. Eu não estou multiplicando todos esses fatores, apenas vaca, sêmen e inseminador. A minha eficiência é 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 é 70%, entre aspas. Se eu caio um pouquinho aqui, 0,8, 0,8 e 0,8 já vai para 50%. Cai mais um pouquinho aqui, 0,7, 0,7, 0,7 vai para 35%. Então, isso mostra para nós que cria é importante, cria é vital dentro do sistema de produzir carne de melhor qualidade, porém, tem que ficar atento a vários detalhes, porque se eu errar em um desses pontos, a fertilidade cai. Se a fertilidade caindo, eu tenho menor oferta de animais do jeito certo, no momento certo, adequadamente para oferecer uma carne de alta qualidade. Então, para finalizar, nós podemos e devemos produzir mais carne na cria, de preferência com maior potencial, ter maior qualidade. É vital otimizar os resultados na IATF, é vital. Nós temos que trabalhar. Você que quer produzir carne de qualidade, um dos pontos mais importantes é fazer a pergunta: como aumentar o resultado de IATF na minha fazenda? Tá? Porque se eu emprenha mais vaca, em vez de 50, 60, vai ter mais genética, né? Vai ter mais peso, vai ter melhor qualidade, vai ter mais animais nascendo no momento certo, do jeito certo, na hora certa. Então, para finalizar, eu gostaria de estar aí com vocês, né? Também estou com água na boca, mas a gente fica em a ver, tá certo? Então, muito obrigado, e agora é com você, Isaías. É isso aí, gente. E agora eu estou aqui com o Isaías Claro Júnior, ele que é gerente de serviços técnicos de bovinos da Zoetis. Isaías, uma boa noite, seja muito bem-vindo. A gente falou sobre o Gerar, mas para quem não conhece o que vem a ser esse grupo, eu queria que você contasse um pouquinho da importância dele para a pecuária. É um seleto grupo de técnicos que trabalham com reprodução de gado de corte e gado de leite. Estão distribuídos por todo o país. Eles prestam serviços nas fazendas, enviam os dados para nós, nas Zoetis, e nós, em parceria com o professor Zequinha,
analisamos essas informações e geramos relatórios, informações que voltam para o mercado para ajudar, auxiliar nas tomadas de decisões no dia a dia das fazendas. Isaías, e hoje já são mais de 8 milhões de dados avaliados. Além dessa quantidade, eu queria que você falasse, né, da segurança que traz, de fato, esses números. O Grupo Gerar, ele é pioneiro, ele existe desde 2006, foi o primeiro ano, a primeira reunião foi em 2006. E de lá para cá, nós acumulamos, igual você citou, um banco de dados de mais de 8 milhões de informações de IATF. E são dados que têm uma alta confiabilidade, que eles passam por um crivo antes de avaliação e permite a gente tomar decisões a partir dessas informações, entendeu? Então a gente tem um volume considerável e a qualidade. Então a gente consegue conciliar quantidade com qualidade. Bom, e agora você vai apresentar aqui para a gente algumas soluções e vai bater um papo também com o Zequinha, ele que vai soltar essas informações de lá para a gente, né, Isaías? Exatamente, Paula. Ô Zeca, projeta aí, por favor, meus slides. E para que a gente tenha maior sucesso na obtenção desse produto final, a gente precisa que os diferentes elos da cadeia funcionem como uma engrenagem. Tá? Começando pela cria, passando pela recria em algumas situações, a gente tem observado que tem situações que nem está tendo recria mais, e chegar na engorda. Tá? Então, quando você faz uma cria boa, de qualidade, isso facilita com que tenhamos produtos como esse da foto, produto de qualidade, como o Roberto Barcelos muito bem mostrou para nós. Próximo, por favor, Zequinha. E aí, a gente tem uma sequência de eventos, né? Eu coloquei começando da IATF, que é onde o professor Zequinha falou muito bem. Então, começando da IATF e chegando até o abate, que é essa carne de qualidade que está sendo demonstrada aqui para nós hoje. Então, tem a IATF, depois essa matriz precisa manter a gestação, depois ela precisa parir, desmamar, fazer uma boa recria e aí fazer um bom acabamento para até chegar ao abate. E aí eu vou abrir um pouco essa sequência de eventos. Tá? Na IATF, quais são os pontos importantes? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer IATF. Então, as fazendas de cria que ainda não trabalham com essa tecnologia precisam pensar bem e começar a trabalhar. As fazendas que fazem uma IATF precisam começar a pensar em fazer 2 IATFs, que é a famosa ressincronização. Outro ponto importante das fazendas observarem são os 8 pilares da reprodução, tá? E mergulhar nesses pilares para terem melhores resultados. Ter um bom resultado em todas as categorias e esses são os pontos importantes. Zequinha, dá um clique aí, por favor. Quais são as contribuições que as OETs têm? Tem o grupo Gerar, que nós já falamos, o Zequinha falou muito bem, é um grupo de dados muito robusto, que permite ter alta confiabilidade. Nós temos um protocolo premium, temos diferentes estratégias que aumentam a fertilidade na IATF, que é a vacinação, MGA, 2 doses de Lutalise e o Sidectin no dia 0 do protocolo. Próximo, Zequinha, por favor. Manutenção da gestação, né? Não adianta nada essa matriz emprenhar e não manter a gestação. Então, as fazendas precisam estar atentos ao fundo de maternidade. Procurar diminuir o fundo de maternidade. E o que é o fundo de maternidade? São aquelas vacas que o veterinário diagnosticou como prens e por um motivo ou outro não pariram, ok? Ficaram lá no fundo da maternidade que a gente fala. E também precisam prevenir contra as principais doenças infecciosas. Zequinha, o próximo, por favor. Nós temos a contribuição das OETs. Temos a Ketomaster Gold, que é uma vacina fantástica, sem sombra de dúvidas, a melhor vacina no mercado, muito completa. E também temos uma boa vacina, uma excelente vacina, que é a Ketomaster 4 mais L5. Ambas disponíveis para os pecuaristas. Próximo, Zequinha, por favor. Chegamos no parto, que não adianta nada a vaca emprenhar e não parir, né? Então a gente precisa ter uma boa taxa de parição, que a gente fala, ok? E diferentes pontos importantes aí. Zequinha, o próximo, por favor. Quais são as contribuições das OETs? Aqui a gente precisa cuidar também da sanidade das vacas, ok?
Por isso que tem a Skullguard, que a gente aplica, é uma vacina que a gente aplica nas vacas e previne contra a incidência de diarreia neonatal. Temos o Dectomax, para prevenir contra as doenças do umbigo, as bicheiras de umbigo, desculpem. Temos o Taurotec e também, pessoal, nossa equipe ela faz treinamento nas fazendas, treinamento de maternidade, que auxilia na capacitação da mão de obra das fazendas. E também aqui nesse ponto, pessoal, a gente precisa estar atento, pode deixar, Zequinha, ao score de condição corporal das vacas ao parto. Vacas, elas precisam chegar ao parto com score de condição corporal de pelo menos 3,5. Tá? Então, olhem para dentro da fazenda hoje. Se as vacas vão começar a parir daqui 2 meses, por exemplo, e não estão com essa condição corporal, fiquem atentos, que você pode ter problema na estação de monta. Próximo, Zequinha, por favor. Aí na desmama, a gente precisa procurar desmamar o máximo de bezerros possível, a gente precisa procurar desmamar bezerros pesados, aumentar quilos de bezerros desmamados por vaca exposta, e aí a gente tem um pacote também de soluções importantes. O Onyx é a moxidectina 10%, aplicando ele aos 4 meses, os bezerros desmamaram 9 quilos mais pesados dos que os animais que não receberam o Onyx. Temos a Fortress, que previne contra as principais clostridioses do rebanho. Temos o Clarified, que é a genômica, tá? É uma baita oportunidade de coletar a amostra dos animais e identificar os melhores animais do rebanho, direcionando o processo de seleção. Próximo, por favor. Chegamos na penúltima etapa, que é a recria. Aqui a gente tem que ficar muito atento com a mortalidade, diminuir a mortalidade de animais jovens ou adultos, depende do ponto de vista, ok? E otimizar a produtividade desses animais. Quais são as contribuições das OETs? Temos o controle estratégico de verminose das OETs 5811, que é a utilização 5 maio, 8 agosto, 11 novembro, TREL, Sidectin e TREL. Os animais que passaram por esse programa tiveram um ganho adicional de 15 quilos comparado ao grupo controle. Tá? A utilização estratégica de indectocidas. Também temos a Ketomaster e a Leptoferm, para os animais que serão desafiados como super precoce na estação de monta, a Fortress e o Taurotec. Próximo, por favor. Até chegarmos ao abate, e aqui a gente precisa de precocidade, uma boa qualidade de carcaça, um bom acabamento, e aí a gente tem também algumas contribuições, como o Taurotec, que auxilia no ganho de peso, temos a Bopriva, que é a castração imunológica, o animal não sofre, não sente a castração. Temos um programa sanitário que chama Confinamax, é um pacote de soluções para engorda em confinamento, ok? E temos o Sidectin, que é o indectocida que a gente indica para essa fase de engorda e antes do abate. Bom, gente, agora tem mais um convidado aqui para brilhantar a nossa live. Quem eu chamo para bater um papinho aqui comigo é o Hélio Moro, ele que é gerente de antiparasitários, gerente técnico de antiparasitários das OETs. Uma boa noite para você, Hélio. Seja muito bem-vindo. E eu já queria começar fazendo uma pergunta para você sobre uma nova estratégia que as OETs têm para melhorar a reprodução. Você pode contar, então, para a gente? Claro. Primeiramente, boa noite, Paula. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando aí na nossa live, Confraria da Carne das OETs. E, realmente, eu tenho o prazer de poder compartilhar com vocês hoje informações técnicas, científicas, que podem agregar muito na questão sanitária e da reprodução das nossas vacas de corte. O que a gente sabe hoje de parasitos em vacas de corte? A gente sabe que as vacas, por serem mais resistentes, sofrem menos com as parasitoses, certo? Porém, durante o período pré-parto, a vaca produz uma série de hormônios para preparar o parto, para começar a produção de leite. E esses hormônios, de forma geral, são imunossupressores, ou seja, eles diminuem a imunidade da vaca. Então, nesse momento pré-parto, as vacas sofrem uma grande infecção por esses parasitas gastrointestinais. Então, tecnicamente ou cientificamente, seria recomendado vermifugar as vacas próximo do parto, com 2 objetivos. Primeiro, para fazer um bom controle sanitário da vaca,
e segundo, para que ela contaminasse menos as pastagens que depois os bezerros iriam pastejar junto com as mães. Entretanto, alguns estudos mais recentes mostraram que essa única vermifugação no pré-parto não era suficiente para produzir uma descontaminação das pastagens. E também, quando a gente pergunta para o produtor, como que você faz vermifugação das suas vacas? De forma geral, eu diria que pelo menos 95% dos produtores não fazem a vermifugação das vacas no período pré-parto. Então, nós tínhamos aí duas questões. Uma, que uma única vermifugação não era suficiente para descontaminar as pastagens, e, por outro lado, uma tecnologia que não era usada no momento que deveria ser. Então, nós procuramos o professor Welber Zanetti, professor de parasitologia lá da Universidade Federal de Goiás, e propusemos para que ele fizesse um novo experimento, que usando a vermifugação, no caso o Sidectin, num manejo já usual da maioria das propriedades. Então, nós propusemos fazer um estudo usando o Sidectin no dia 0 da IATF, como aqui o Zequinha comentou, o Isaías comentou, né? E isso foi na estação de monta, na estação de reprodução de 17 para 18, onde nós utilizamos mais de 1.300 vacas por grupo tratado e grupo não tratado, né? Esse experimento foi realizado na fazenda Nova Piratininga, lá em Goiás, e para nossa surpresa, além do Sidectin promover um excelente controle parasitário, reduzindo mais de 98% a taxa de infecção das vacas, nós observamos que as primíparas que tinham recebido o Sidectin no dia 0 da IATF tiveram 5,6 pontos percentuais a mais na taxa de prenhez da primeira IATF. Você recomenda essa estratégia? Nós não só recomendamos, como nós ficamos tão impressionados com esse resultado na primeira estação de reprodução 17 e 18, que nós repetimos esse estudo na estação 18 e 19, com mais primíparas e incluímos multíparas. E, de novo, o Sidectin reduziu em mais de 98% a taxa de infecção por vermes gastrointestinais das vacas. E, de novo, as primíparas apresentaram 5,4% a mais, pontos percentuais a mais na taxa de prenhez. E as vacas, 3%. Então, foi assim um resultado inédito. Eu acredito que não tenha nenhum estudo, um trabalho científico com esses dados tão significativos, tão fortes, que nos permite fazer essa recomendação. Que maravilha! Parabéns, viu, Hélio? Então, obrigado. E eu gostaria de, para finalizar, agradecer o pessoal lá da Nova Piratininga, o Marcelo, que é o proprietário, o seu Cláudio, que é o diretor de pecuária, e toda a equipe aí da Fazenda Nova Piratininga, que abriu as portas da propriedade, nos cederam os animais, as pessoas para colaborar com esse estudo aí. Então, um abraço e muito obrigado mesmo. E um abraço a todos vocês que estão nos assistindo aí. Hélio, já que você terminou, né, agradecendo esses clientes, esses parceiros da Zoetis, eu queria chamar agora, então, depoimentos, né, de clientes da Zoetis, que é a empresa global líder em saúde animal. Vamos acompanhar? Meu nome é Luiz Borges, sou administrador aqui da Fazenda Santana do Apo. É uma empresa do grupo Jaguari. Eu queria deixar o meu registro aqui em relação às Zoetis. A gente tem já vamos falar, não é nem um namoro, é um casamento aí de quase 10 anos. Começa nas vacinas reprodutivas, protocolo de inseminação, o Sidectin no D0 da reprodução, vacina de curso. A gente tinha uma incidência muito forte de curso. Hoje a gente zerou a nossa incidência de curso. Ela está no protocolo da fazenda anual, não sai mais. Estamos muito satisfeitos. Para a gente aqui
fez a diferença na fazenda. Tem uma importância muito grande no planejamento, né, do trabalho que será feito no ano. Eu acho que é uma das coisas que as OETs têm feito aí, que tem sido de grande valia, além dos treinamentos que tem feito aí, de disseminações e manejo de maternidade. Como nós preconizamos usar todas as melhores ferramentas disponíveis no mercado para a seleção do rebanho, iniciamos os trabalhos fazendo o genoma clarified dos nossos animais. Nossa parceria com as OETs, ela começou e cresceu muito nessa parte da genômica, né, que é uma ferramenta fundamental dentro dessa nossa definição dos animais, né, da multiplicação, da decisão de quais animais a gente vai colocar numa multiplicação mais acentuada. E a parceria com as OETs, ela vem só crescendo desde então, né? Ela é 100% focada no Clarified, mas depois disso a gente passou e já temos um tempo utilizando também as vacinas reprodutivas, a Cattle Master, utilizamos os produtos do brinco mosquicida. Então, quer dizer, é uma empresa, né, de referência mundial e parceira nossa aqui dentro da nossa produção. Aqui na Naviraí, a OETs está presente na sanidade dos animais, na área reprodutiva, e de uns 3 anos para cá estamos trabalhando mais intensivamente com a genômica, que tem se tornado uma importante ferramenta no auxílio da seleção do Nelore. Atualmente, as OETs têm um papel fundamental, que a gente tem segurança, que atrás da gente tem uma tecnologia que nos dá respaldo para poder dar segurança para o nosso cliente, que com certeza os resultados econômicos serão entregues conforme o planejamento, conforme o que foi acordado dentro do programa. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade no seu nome, de toda a equipe OETs. Nós, como técnico do Gerar, estamos muito ligados a vocês e é fundamental o nosso prestador de serviço ter uma empresa como vocês nos dando respaldo para poder dar resultado econômico para o nosso cliente. Que gratificante, né? Esse feedback que mostra que as OETs está no caminho certo. É isso o que move, o que inspira, o que faz essa empresa líder global em saúde animal continuar buscando as melhores soluções para você, pecuarista, porque o seu resultado é o resultado das OETs. Bom, e eu tenho agora aqui 2 convidados também muito especiais do time das OETs, começando com o Rafael Moreira, que ele é gerente da linha reprodutiva das OETs. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Paula. Obrigado pela recepção aqui. Eu que agradeço. E também o Pablo Paiva, que ele é gerente de produtos antiparasitários e vacinas clostridiais das OETs. Bem-vindo para você também, viu, Pablo? Boa noite, Paula. Obrigado. É um prazer estar aqui nessa casa, né? Um espetáculo tão grande, a gente celebrando aqui. Acho que o que mais a pecuária sabe fazer de melhor, que é produzir carne, né? Com certeza. Olha, e agora o show fica por conta de vocês. Então, vocês comandam e daqui a pouquinho eu volto. Pode ser? Pode, responsabilidade, né? Sucesso! Obrigado. Então, boa noite a todos, boa noite a esses que nos assistem aí. Realmente é um prazer poder participar e levar toda essa informação que nós temos da reprodução do começo até o churrasco, que nós vamos ver, está assando e cheirando muito bem aqui, né? Mas como a OETs pensa estrategicamente quando ela faz todo esse caminho, todo esse período, né? Primeiro, é todo o estudo que nós já falamos do Grupo Gerar, a certificação dos dados, a certeza do que vai acontecer, ou pelo menos trabalhar, estudar e ver as propostas acontecerem, né? E como nós podemos usar isso da melhor maneira. Também, quando os estudos que a gente aponta, que nós estamos vendo alguns exemplos aqui, como isso se reflete no campo. Então, essa estratégia trabalhada com dados estudados e garantidos, volume de dados, trabalhando junto com veterinários, isso daí leva o produtor uma confiança do que ele vai investir, do trabalho que ele planeja na sua IATF, no seu
programa de reprodução, o que ele pode encontrar lá na frente e ter certeza da sua produção. Então, o que a Zoetis busca, em muitos momentos, é levar a informação, as melhores tecnologias, porém de forma factível, para que isso possa ser praticado na fazenda, executado no dia a dia, de forma extremamente prática e que leve ao resultado que no final ele planejou. Então são as nossas soluções reprodutivas, seja junto da IETF, ou seja no planejamento de toda a reprodução, que aí nós vamos ter a certeza ou a melhor expectativa para um resultado que ele aconteça. E dentro da prática do que pode ser trazido na fazenda. E muito pertinente isso, né, Pablo? Dentro de tudo que a gente está estudando, trazer informações e ações que melhorem a reprodução de uma forma que a fazenda possa executar de um jeito que ela conhece, né? Exatamente, Rafael. Uma das coisas que o pecuarista mais busca na fazenda é a comodidade e tentar minimizar ou facilitar o manejo dos animais na fazenda, né? Então, o que a gente está trazendo aqui hoje, nessa noite, é um conjunto de informações, toda a segurança que a gente tem quando a gente fala de protocolo reprodutivo e agora aliando algo que é o controle parasitário, né? Então, a gente sabe que sempre é difícil a gente manejar os animais em vários momentos do ano e a gente foi pesquisar, né? O Hélio colocou muito bem as informações aqui do trabalho de pesquisa que a gente fez junto com o professor Elber Zanetti da Federal de Goiás, onde a gente tem um benefício muito grande quando a gente aplica, por exemplo, um sidectinho dia zero da IETF. Então isso é comodidade no manejo e resultado, né? Então o que eu ganho de aplicar um produto a mais no dia zero da IETF, no caso o sidectin? Eu ganho, além de um bom controle parasitário, eu ainda tenho o benefício lá na frente de ter uma maior taxa de prenhez, né? E aí, para engrandecer ainda mais essa noite, né, eu convido a todos que estão participando e ouvindo esse evento, essa live, né, que procure uma pessoa da equipe Zoetis, né? A gente tem uma condição comercial muito atrativa para quem quer experimentar essa tecnologia, esse pacote tecnológico que a gente tem quando a gente fala de reprodução aliada e agregando a isso o controle parasitário, a vermifugação das vacas, né? E principalmente quando a gente trabalha com dados estudados, um elevado número de animais experimentados, que nós temos a certeza do que o resultado acontece lá na frente. Então não é um investimento no escuro, não é um investimento no todo o planejamento que lá na frente pode não acontecer. É a programação da fazenda, investindo em um sistema de reprodução conhecido, complexo, que aí na fazenda você sabe o quanto você vai ter de bezerros nascidos, bezerros desmamados, e aí você pode dar o processo para chegar até nessa carne que nós estamos olhando lá, né? Exatamente, né? A gente está vendo agora a pressão que a gente tem, a demanda, né, por carne muito grande e, como você mesmo colocou, né, o planejamento começa lá atrás. Então, esse bezerro que vai ser produzido esse ano é o boi lá na frente, né? Então, a gente, independente se é a carne mais premium ou se é o boi para a China, né, a gente precisa se planejar, a gente precisa ter volume, a gente precisa ter qualidade e as soluções envolvidas na reprodução, elas vêm para atender isso aí, né? E quando a gente pensa em reprodução, a Zoetis tem uma longa história nesse mercado, né? Ela ajudou a construir esse mercado, ajudou a formar muitos profissionais, né? Ao longo desses anos. E um dos grandes exemplos que a gente pode falar é o Grupo Gerard, né? Então, o Gerard tem muitas informações que a gente pode transmitir com segurança o resultado do protocolo Zoetis no campo, né? Exatamente. E da maneira que a gente trabalha, com a indicação, você tem o resultado já mostrado. Então, trabalhando da maneira indicada, com os dados, com os períodos e protocolos corretos, você sabe o resultado que você vai atingir. Porque, afinal de contas, são 8 milhões de dados já estudados. Então, muito bem conhecido que vai chegar. E nessa nova tecnologia, são mais 2.500 vacas estudadas,
que dá certeza de um resultado para chegar na melhor carne e no melhor planejamento da fazenda. Exato. Agora, uma pergunta que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer, né, Rafael? A gente viu hoje o Roberto comentando sobre carne, a gente viu o Eduardo falando da demanda da indústria, do mercado consumidor, o Zequinha falou muito do pacote como um todo, não só da reprodução, mas também das novas pesquisas, né, de resultados, do protocolo sanitário, do todo, né, de uma fazenda. O Isaías complementou, falou do gerar. O Hélio trouxe um pacote, uma nova recomendação, né, que é a vermifugação das fêmeas, né, na IATF. E para quem está nos assistindo, como é que faz para ter acesso a esse conjunto de informações hoje? Né, além dessa live, como é que as pessoas podem melhorar esse conhecimento? Realmente, são os dados, a gente trabalha sempre a publicação, os nossos boletins técnicos, nós temos as informações do gerar e seus protocolos que a gente solta, né, com os dados de prenhez e quem está superando essa prenhez, né, mas também nós temos uma equipe no campo que apoia, bem treinada, bem capacitada por todo o Brasil e que está programada e treinada para apoiar quem quer produzir mais, né? E principalmente esse conjunto de informação, pesquisa e uma equipe bem capacitada que pode ajudar o produtor, seja ele que quer introduzir a ATF ou aquele que quer aumentar ou elevar a sua eficiência reprodutiva. Então, para quem quer começar hoje, né, a gente tem tecnologia ou tem solução tanto para quem quer melhorar o resultado da IATF que já vem fazendo dentro da fazenda, né? Então, quem já está fazendo há vários anos um protocolo reprodutivo pode melhorar o resultado. E para quem não está nem fazendo inseminação, a gente consegue hoje fazer um programa para que a pessoa, uma fazenda, comece do zero um planejamento para começar a IATF e melhorar aí a qualidade dos animais que ela vem produzindo, com planejamento, com todo o suporte que a Zoetis pode dar para essas fazendas, né? Exatamente. E de uma forma muito bem assistida, que ele comece da melhor forma e atinja os seus resultados esperados e continue evoluindo. Porque o que nós estamos mostrando aqui é que um planejamento começa na reprodução e todo o seu planejamento de reprodução vai atingir melhores cortes, melhores animais, com melhores cortes e lá na frente sim ter uma rentabilidade, uma produtividade, uma rentabilidade muito melhor e muito mais satisfatória, que é o que o mercado demanda, que a gente quer produzir, né? Exatamente. E não só falando assim de planejamento, né? Quando a gente pensa dentro do nosso portfólio, a gente tem vários produtos que podem ajudar uma fazenda a produzir cada vez mais, né? Acho que dentro de todas as linhas de produtos, a gente tem produtos que acabam se destacando. A gente está trazendo uma solução, de certa forma, que é nova, né? Que é a utilização do Sidectin no dia zero, mas a gente pode dar um passinho um pouquinho atrás, mas a gente pode recordar da questão das vacinas reprodutivas, né, Rafael? Eu acho que são vacinas que, quando muita gente fala de protocolo reprodutivo, pensa só nos hormônios utilizados para a reprodução. Mas a gente precisa lembrar, né, e reforçar para quem está assistindo que existe também as vacinas reprodutivas, né? No caso da Ketomaster Gold, né, uma vacina que já tem muita gente já vem utilizando e que a gente recomenda que o nosso protocolo seja utilizado de forma completa, né? Por isso que nós chamamos das soluções reprodutivas, ou seja, não é simplesmente trabalhar um protocolo ou simplesmente ver um diagnóstico de prenhez. É você trabalhar desde a nutrição, o tripé, né? Sanidade, nutrição e genética. Então nós temos o trabalho desde com Clarified, bem citado, exato. Depois a nutrição e as instruções que nós temos para o preparatório da IATF e também não esquecer nunca da sanidade, porque, como foi até a pergunta que trouxe aqui para o professor Zequinha, as perdas embrionárias, né, ou a manutenção da gestação. E isso também se faz muito com sanidade, desde a desparasitação, que é o tema que o Hélio mostrou, mas também das doenças reprodutivas, que tem excelente vacina, a Ketomaster Gold, para se prevenir. E que aí a gente vai aumentar, não é só a taxa de prenhez,
que o mais importante não é a prenhez, mas e sim que esse bezerro nasça e não tenha as perdas gestacionais. Bom, pessoal, essas são as soluções. Esse é o planejamento, ou seja, um contexto com várias ferramentas que lá na frente a gente vê uma reprodução eficiente. E essa reprodução eficiente é a prenhez, é o parto, é o desmame e o animal chegando até o abate. Olha, gente, a live não terminou não. Agora vamos lá conferir o preparo das carnes nobres. Vamos lá comigo então, pessoal? Vamos lá ver essa parte final, que eu tenho certeza que assim como eu, você também, né, tá com água na boca para ver ali o preparo do Roberto, do Edu. Pessoal, cheguei! Vamos lá apresentar então para o pessoal que desde o começo acompanhou a nossa live, teve aquela aula com o Roberto, conversamos com o Edu e aqui o resultado final, né, Edu? Nossa costela assada no pit smoker a baixa temperatura por longo período. Olha que belezinha. Nossa! Um cupim sabor de Nelore que não poderia faltar, que é o sinônimo do esteio da pecuária brasileira. E o Festival de Grelhados, sob o comando do mestre Roberto Barcelos. Não, é isso aí. Chega essa hora da noite, o pessoal em casa, o pessoal no trabalho, nas revendas, e vendo a gente preparar essa carne é até sacanagem. Mas como a gente mostrou ela antes do preparo, a ideia agora é mostrar o próprio preparo. A carne, a composição da carne, 75% é água. Uhum. Então qual que é o desafio de assar uma carne? É você fazer com que você dê fogo suficiente, essa água da carne ela entra em ebulição e naturalmente é a água que faz o processo de cocção. Quanto mais mal passado, mais tenra é essa carne, porque a gente tem mais água dentro dela. Uhum. Quanto mais bem passado, ela vai ressecando. Então, ponto é um negócio muito complicado, é muito subjetivo, cada um tem a sua preferência. Qual que é o ponto correto? Qualquer um, desde que seja mal passado. Não, é brincadeira. Tem gente que gosta ao ponto, tem gente que gosta bem passado, tem gente que gosta... Mas é muito subjetivo, né? Então, como que a gente avalia o ponto? Tem aquela brincadeira com os dedos, né? Que você aperta aqui ao polegar e você vai sentindo mole e conforme você vai dar ponto na carne, ela vai ficando mais firme. E essa é uma técnica importante para a gente avaliar o ponto da carne. Quando a gente fala de tempo, fica tantos minutos de um lado, tantos minutos do outro, é sempre difícil, porque a gente nunca vai saber controlar o calor do fogo. Isso influencia muito, muito o resultado final. Então a gente recorre ao termômetro. Você vai numa steakhouse nos Estados Unidos, por exemplo, eles não ficam avaliando ponto com a mão, eles usam o termômetro. Então a gente tem hoje um gabarito de pontos e ao espetar a carne com o termômetro, vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Enquanto isso eu vou fazer um smash burger. Ó, essa carne está com 77 graus. Então ela está super cozida, super macia, ela está até desmanchando. Está próximo do overcooking, que é o desmanchar da carne. Mas se a gente for pegar, por exemplo, um corte aqui grelhado, pegar essa picanha em tira aqui, ó. Uma carne ponto menos, ela está próximo de 50 graus. Ao ponto, entre 55 e 60, bem passado, próximo de 70 graus. Então a gente avalia, ó, 60 graus, é uma carne que está ao ponto. Eu vou cortar ela para vocês verem. Mas é super importante, o que eu falei da água, é que depois que a gente tira a carne da grelha, a gente deixa ela descansando alguns segundos. Por quê? Porque a água da carne aqui, ela está em ebulição. Uhum. Então, se eu corto imediatamente, quando eu retiro da grelha, aquele sumo, aquele suco da carne, ele tende a sair da carne. Então, eu descanso um pouquinho, a gente tem um rearranjo dos líquidos e aí a gente corta.
Mas tem um ponto muito importante. Vocês estão vendo que a gente não salga a carne. Eu ia perguntar isso agora. Estou vendo aqui o sal é pós mesmo, não é antes, não é durante. Depende do sal. Se a gente tiver sal grosso, aí a gente faz o trabalho de salgar antes da cocção. Mas como a gente tem água, 75% da carne é água, na hora que eu salgo, existe um processo de desidratação. Então eu não posso salgar com muita antecedência. Perfeito. E esse sal argentino, ou a flor de sal, que a gente começou a trabalhar recentemente, ele permite que você salgue após o preparo. Por quê? Porque além de salgar no ponto ideal, essa bolinha do sal, ela cai na nossa língua e cria uma suculência melhor ainda. Então o que a gente faz? A gente porciona, ou serve inteiro, e eu já colocaria sal, mas aqui a ideia é porcionar. Ó, eu vi ali que estava 60 graus, é a carne chamada ao ponto. Vocês olham que ela tá rosa, mas ela já está quase que ficando bem passada. Então é uma carne que vai agradar as pessoas que gostam ao ponto, tendendo a um ponto mais. Então o que eu faria nesse momento? Eu pegaria, aqui no caso, flor de sal, a gente coloca na carne e estaria pronta para servir, no caso, a picanha de tira. Vou ver se eu pego uma outra carne com um ponto menos. Vou torcer para que eu não passe vergonha aqui, porque a gente preparou. Vamos ver a temperatura dela. Olha, ela está quase com 50 graus. Essa aqui estaria já quase com 60. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Eu deixaria ela descansar um pouquinho mais, mas vamos cortar para avaliar o ponto. Aqui no meio você já percebe que ela está num ponto chamado ponto menos. Então a questão de ponto passa a ser uma técnica de cocção. E o termômetro nos facilita muito isso. E essa possibilidade de salgar após o preparo só é possível se eu trabalhar com sal de parrilha ou flor de sal. Se eu trabalhar com sal grosso, eu não consigo, porque senão a pedrinha do sal fica muito grande e eu não vou conseguir comer e até vou sofrer na hora de morder essa carne. Uma dica para quem só tem sal grosso é coloca o sal grosso no liquidificador e dá 2 ou 3 apertadinhas e você vai transformar o sal grosso num sal entre fino. Que ele não é o sal fino que a gente está acostumado e também deixou de ser um sal grosso. Ele faz o mesmo efeito aí do sal de parrilha. Então, é tudo muito simples. A gente agora começou a aprender novos tipos de preparo e a saborização da carne passou a fazer mais sentido. Então, a gente está trabalhando com lenha de frutas, a gente está trabalhando com aqui no caso, essa casa aqui em Bragança, Touro Negro, trabalha com lenha de café, principalmente no processo de defumação. Quer dizer, são sabores que a gente vem conquistando e ganhando para estar conquistando o paladar e o coração das pessoas também, ter novas né? experiências. É exatamente isso que se tornou o churrasco. O churrasco se tornou uma grande confraternização, e uma grande confraternização aceita tudo. Na hora que você junta amigos, família, com uma boa cerveja, um bom vinho e uma boa carne, uma boa música, quer dizer, não falta mais nada, né? É uma grande confraternização, e isso tudo nada mais é do que a ponta final de todo o esforço que começa lá nas fazendas de cria, depois as fazendas de recria, as terminações, tanto a pasto, semi-confinamento, como com confinamento. Depois, a indústria frigorífica também fazendo um bom trabalho de embarque, manejo pré-abate, depois descanso, dieta hídrica, jejum, um abate humanitário, depois um bom resfriamento.
uma boa desossa, uma desossa artesanal, que foram os cortes artesanais que a gente mostrou agora há pouco, para chegar no varejo. A obrigação do varejo é manter uma boa temperatura para que essa carne chegue em boas condições no consumidor final. Então, eu consigo transformar uma carne de boa qualidade numa carne de baixa qualidade se durante esse processo eu deixei a desejar. O contrário não é verdadeiro. Se a carne não tem qualidade, eu não consigo melhorar essa carne. E toda a carne, deixa eu vir aqui agora para o lado do Edu, que o Edu está sem microfone. Como o Roberto falou, né, Edu, além do valor nutritivo da carne bovina, ela tem também valor científico, valor tecnológico, tem o valor humano, o valor do pecuarista que está ali na lida diariamente, faça sol, faça chuva, 365 dias, não tem fim de semana, não tem feriado, né? É um trabalho incansável, Edu. É isso aí, Paulinha. E aqui, simbolicamente, nós temos o valor agregado de ponta a ponta do animal. Dos retalhos, o hambúrguer, o cupim, a costela, a picanha. Esse também é a picanha, né? Não cortamos o chorizo ainda, né, Roberto? Já para já. Cadê o Prime? Cadê o Prime? O Prime, vamos no Tem Prime. o Prime, olha que Prime lindo. Então, esse é o espírito do churrasco. Diferentes métodos de preparo e de cocção, cada um ao seu tempo, ao seu modo, mas trazendo o valor agregado da cadeia produtiva de ponta a ponta. E para celebrar isso, te ofereço um copo da nossa cerveja, a nossa IPA da casa, para você saborear conosco. Olha, Edu, vamos fazer então aqui um brinde. E eu queria lembrar que o Touro Negro, gente, é um sonho realizado do Edu, né, Edu? É isso aí, Paulinho. Um grande sonho. Você merece, né? Depois de trabalhar, eu já vou brindar aqui, também já vou experimentar o hambúrguer, as carnes, trabalhar de segunda a sexta, é aqui que você vem para a parte mais, né, prazerosa, que você relaxa, que você reúne a sua família, como o Roberto falou, reúne os amigos, porque o churrasco, ele não é apenas refeição, ele é um estilo de vida. É isso aí, é uma delícia. A gente costuma dizer o seguinte, que o final de semana a gente se diverte com o produto do trabalho que a gente tem durante a semana. Um brinde a todos os produtores, parabéns às OETs, parabéns à tecnologia de reprodução bovina que possibilita que essa carne chegue à nossa mesa. Roberto, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o brinde para vocês dois, para eu me despedir do pessoal. Depois... Opa! E se eu não me engano, essa semana a gente comemora o Dia do Pecuarista. É isso mesmo. Então vai um brinde ao pecuarista, que ele é o responsável por tudo que a gente está vendo aqui e na evolução da carne de qualidade. E quando eu estudava 25 anos atrás, eu sempre escutei que a agronomia, veterinária e zootecnia era a profissão do futuro. E eu profissionalmente me perguntava, mas que futuro que nunca chega? O futuro chegou, então vai um grande abraço aos estudantes de veterinária, de agronomia e de zootecnia, que eles estão no momento certo, na hora certa, porque o que carrega o Brasil é o agronegócio. A locomotiva do nosso país. No lugar certo e na hora certa. Olha, você tocou, né, no ponto aí também do pecuarista. Eu queria lembrar mais uma vez que o resultado do pecuarista é o resultado das OETs, essa empresa global líder em saúde animal que hoje está realizando aqui esse evento inédito com informação, com ferramentas tecnológicas, né, com soluções e com carne bovina de qualidade. Então, Zoetes, o time inteiro de vocês está de parabéns. É para a gente tirar o chapéu, não é? Vamos lá para o brinde final, então. Esse é o seu, esse é o meu. Saúde!
Gente, e assim nós chegamos ao fim da live Confraria da Carne da Zoetis, referência em reprodução, excelência no corte. A gente falou bastante sobre isso hoje. Então, muito obrigada a todos que desde o início acompanharam essa live. Com certeza será a primeira de muitas outras que virão. E a gente conta sempre com a sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Fiquem bem, comam carne, se cuidem e até a próxima. Beijo grande, parabéns, Obrigado. Roberto, parabéns, Edu. Vamos lá, então, agora? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, obrigado.